Louvado seja esse Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer uma leitura ainda em pé, livro de Atos, capítulo 1. Assim como declaramos neste cântico, que possamos realmente viver isso que nós acabamos de cantar. Porque a nossa vida é um louvor contínuo a este Deus que nos criou. Atos capítulo 1, versículo 4 e apenas o versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: e tendo se reunido com eles, quem se reuniu com eles? Jesus, antes de ser ascenso aos céus, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouviste, versículo 8, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. Amém? Amada igreja, podeis vos assentar. Muito bom. Estes dias ouvimos bastante mensagens falando sobre o Espírito de Deus, Espírito Santo. E isto é o que nos move, isso é o que nos mantém de pé. O Espírito de Deus, é Ele que faz com que nós venhamos professar o nome de Jesus, e este Deus que é o Todo-Poderoso, que vive e reina, que é o Pai de Jesus, que está presente aqui conosco através do Espírito dele. Bom, eu passei invertido ali o tema para a diaconisa Nilza, eu coloquei, você está esperando. Na verdade, o poder do Espírito Santo, você está esperando? Será que estamos esperando este poder? Jesus, ele fala duas palavras interessantes aqui no versículo 4. Ele diz, para que o povo permanecessem em Jerusalém. E a segunda palavra, esperassem. O quê? A promessa que ouviram dele, que era a promessa do Pai. Jesus, ele está replicando nada mais, nada menos aquilo que os profetas haviam predito, que Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, como está lá em Joel capítulo 2, versículo 28. Mas quais são as formas que Deus ele tem se revelado aos teus filhos, às tuas filhas, a todas as criaturas das quais Ele criou, desde os princípios de tudo que nós ouvimos falar e que estão escritos nas páginas da Bíblia, das Bíblias, que nós lemos e ouvimos quase todos os dias, por onde quer que nós venhamos passar, ouvimos a palavra de Deus. Se você não consegue ouvir, é só você parar e olhar para o céu, olhar para a natureza, que você vai ver estas coisas falando da grandeza deste Deus que nós estamos servindo. É simples, é um fato, é uma realidade, e muitas vezes não estamos atentos. Esses discípulos de Jesus, eles caminharam com Jesus durante 3 anos e meio. Eles plantaram fé, eu posso dizer assim. Tem até um canto que nós cantamos, já cantamos muitas vezes: quem planta fé, colhe milagres, e vê o impossível acontecer, Aqueles discípulos, eles plantaram fé, não só fé no Filho de Deus, eles trabalharam para que pudessem chegar até o dia que Jesus foi ascenso aos céus, aonde Jesus pediu para eles: permaneçam, esperem. E no século que vivemos hoje, permanecer, às vezes eu até vejo algumas pessoas permanecer, mas esperar é mais difícil. Quase ninguém gosta de esperar. As pessoas querem as coisas iguais, pastel. Vão na feira, o pastelzinho sai ali em 1 minutinho, a pessoa pega e vai embora. E com Deus não é assim. É necessário esperar. Faça até um paralelo, uma conjectura, com essa leitura de esperar, permanecer, com um lavrador.
uma pessoa que planta, né? Se ela plantou hoje, ela não vai colher amanhã. Ela primeiro tem que trabalhar, arar a terra, né? Molhar, regar, né? Cuidar para ver se os insetos, os bichos não vão danificar aquela planta que ele plantou, e para que um dia ele venha colher os frutos daquilo que ele plantou. E os discípulos de Jesus, eles caminharam com Jesus, eles trabalharam com Jesus, e Jesus pediu para eles: permaneçam, esperem. Então, se nós estamos de fato esperando o poder do Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor, ou o Espírito de Deus, né? Porque a Bíblia diz uma coisa, que Deus, Ele é um Espírito. Isso está lá em João 4, versículo 24. Então, o Espírito é Deus. E Ele se manifesta a quem Ele quer, da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. E o que me chama a atenção neste texto é o seguinte, que muitas vezes nós não nos atentamos, nós só olhamos o Espírito de Deus de uma forma mais que vislumbra, né, o nosso eu, os nossos olhos no Novo Testamento. Mas Deus, Ele tem as suas formas de se manifestar ao povo, e o Espírito de Deus, Ele se manifestou no Velho Testamento também. Mas de que forma Deus se revelou às suas criaturas? Quando catamos o livro de Gênesis, nós vamos ver Deus se revelando a Adão, e isso me dá a entender, no capítulo 3, Deus veio passear na virada do dia, para ver Adão, o que ele estava fazendo, como ele estava trabalhando. Isso aí eu que já estou conjecturando, mas como ele estava cuidando daquilo que Deus colocou para que ele pudesse cuidar, administrar. E quando Adão ouve Deus chegando, ele se esconde, porque ele já havia feito coisas erradas, havia desobedecido a Deus. Mas o foco não é esse. O foco é que isso me dá a entender que Deus vinha passear no jardim todas as tardes na viração do dia, e Adão falava com ele, Deus falava com ele. Bem provável que Adão via Deus antes do pecado, porque ele tinha um corpo de glória, ele era um ser perfeito. Então, eu posso afirmar a vocês que é bem provável que Adão via Deus. Um outro homem que andou com Deus, que foi citado na mensagem aqui a semana passada, tanto pela pregadora como pelo pastor Marcelo, Enoque. Enoque andou com Deus há alguns anos, e ao ponto de Deus tomar para si Enoque. É bem provável, aqui já é um pensamento meu, que Enoque também via Deus. Mas quem viu Deus? Nós vamos ver na Bíblia que ninguém pode ver Deus, mas Moisés, nós sabemos que lá em Êxodo 33 ou 32, nós vamos ver que ele desejou ver Deus, e Deus permitiu que ele visse apenas pela fenda. Ele viu Deus. Mas eu afirmo a vocês uma coisa, porque está escrito: Isaías viu Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías declara: eu vi o Senhor assentado no alto trono, juntamente com o seu séquito. Séquito eram os anjos, eram os querubins, todo o exército celestial que estava ao derredor de Deus. Isaías viu Deus, e ele declarou: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram quem? Deus. É a Bíblia que está dizendo. Isaías viu Deus. E como explicar essas coisas? É difícil de explicar a Bíblia, mas o fato é que Isaías viu Deus. Então Deus se revela a alguns homens desta forma, a qual muitas vezes nós ficamos nos perguntando: como ele viu Deus? Eu também tenho o desejo de ver Deus, mas vemos o Espírito de Deus também agindo no Velho Testamento, não da forma qual nós vamos ver no Novo Testamento, mas o Espírito de Deus, ele se manifesta, ele se revela a reis, a profetas, a juízes, de uma forma a qual aqueles homens profetizaram e falaram coisas grandiosas e fizeram maravilhas através do Espírito de Deus.
ao qual profetizaram sobre a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus, ao qual se revelou ao mundo inteiro, e este é o fato de nós conhecermos a Deus, porque Deus enviou através das profecias, das quais Ele fez, através do seu Espírito para os profetas, reis, juízes, que mandaria o seu Filho, porque nós estávamos destituídos da glória de Deus. As pessoas diz lá no Salmos 14, Davi declarava que as pessoas achavam que não existiam mais Deus, então elas viviam com seus discursos, não entendiam Deus, ou se faziam de tolos, e Paulo replica isso lá em Romanos 3:10, ele fala que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque, todos se extraviaram de Deus. É por isso que Jesus veio a este mundo, para pagar pelos nossos pecados, para trazer um relacionamento novamente do homem para com Deus, porque estávamos destituídos da glória de Deus. É como se aquele texto que Paulo fala lá no livro de Romanos capítulo 8, ele fala que aqueles que se inclinam para o Espírito se inclinam para vida e paz, aqueles que se inclinam para a morte, para a carne, se inclinam para a morte. Então todos os seres humanos estavam destituídos, porque estavam satisfazendo os desejos das suas carnes, as suas promiscuidades, vivendo do jeito que eles queriam, se esquecendo do Criador. É a criatura querendo mandar no Criador, querendo fazer aquilo que Deus tinha pedido para que eles não fizessem. E aí quando nós lemos João 1, versículo 12, este é o fato de Jesus ter vindo a este mundo, que todos os quais o recebem, ele torna filho de Deus. Então Jesus ele faz com que o Espírito de Deus seja reavivado em nossas vidas, de qual forma que Ele purifica o nosso interior de todo o pecado e abre a nossa mente para que nós possamos alimentar o Espírito que há dentro de nós, para que nós possamos nos comunicar com este Deus que está presente nos dias de hoje, que é o teu Espírito. Jesus, como nascer de novo? É o que ele diz para Nicodemos, da água e do Espírito. Então, quando eu leio esse livro de Atos aqui, eu afirmo a vocês que todos os discípulos de Jesus já tinham o Espírito de Deus se movendo dentro deles. Porque a Bíblia não diz que todos quanto aceitam, Ele dá o poder de se tornar filho de Deus? Não é isso? Então, eu acredito que todos vocês que estão aqui já aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. Amém? Se você não aceitou, vai ter a oportunidade de aceitar hoje, no final deste culto, e receber este Espírito, mas este Espírito só desce sobre a tua vida a partir do momento que você realiza um ato, que é quando você desce as águas, é nascer de novo, o que diz lá em João, que Jesus disse para Nicodemos, da água e do Espírito. Então muitos de vocês têm um Espírito, e aí entra o tema da reflexão, né? Você, o poder do Espírito Santo, você está esperando? Você tem o Espírito, eu tenho o Espírito, mas muitas vezes não temos o poder, porque não sabemos esperar, não sabemos permanecer, não trabalhamos no nosso eu, na nossa carne, não trabalhamos na nossa mente, no nosso coração, para que tudo isso seja moldado conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que o Senhor quer que nós venhamos andar segundo as tuas palavras, segundo os costumes do qual Deus pediu para que o teu povo venha andar. Nós estamos vivendo numa era, eu posso dizer, meio louca, tudo corrido, né? Tudo, as pessoas querem para ontem, para ontem de ontem, e as pessoas não gostam de esperar. Deus está falando com você desde a hora que você entrou aqui. Mas será que você está abrindo a porta do teu coração para que o Senhor possa ir lá no íntimo da sua alma, no íntimo do teu coração, para acender a chama que há dentro de você, para que você possa viver este poder do qual o livro de Atos aqui fala que o poder do Espírito desceu sobre eles? Que poder é este? É um poder, irmãos, diferente. É um poder extraordinário, é um poder contagiador, que muitas vezes nós não vivemos,
porque não estamos atentos. Este poder é o mesmo poder que gerou Jesus no ventre de Maria, de uma forma diferente, mas é a mesma essência, porque quando nós lemos Lucas capítulo 1, nós vemos que o anjo apareceu a Maria e falou assim: descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, o poder do Altíssimo, e ele te envolverá. Este poder gerou Jesus, o homem, no ventre de Maria, do qual é o Filho de Deus, do qual se fez carne, habitou em nosso meio e realizou maravilhas no meio do povo de Deus. E Jesus diz que através deste mesmo poder, através deste mesmo Espírito, nós vamos realizar as mesmas obras, as mesmas maravilhas, a mesma essência, porque Jesus, ele declarou, estávamos falando ali na classe, que Jesus, ele só fez aquilo que viu o Pai fazer. E se nós crermos que esta palavra, da qual Jesus falou, permaneçam em Jerusalém, ou permaneça firme, esperem, trabalhem, porque eu vou gerar este poder na vida de vocês, ao ponto de vocês falarem para um paralítico levantar, e ele levantar e sair andando, a um ponto de uma pessoa que não ouve, ela começar a ouvir. Às vezes eu passo em alguns lugares, eu olho para minha irmã mesmo, a minha irmã tem problema auditivo, mas ela nasceu normal, tomou muito antibiótico, perdeu a audição e hoje não ouve. Perdeu a audição com 6 meses. Às vezes eu fico olhando: Senhor, se eu colocar as minhas mãos em nome de Jesus na vida da minha irmã e pedir ao Senhor que traga a ela a audição novamente, vai acontecer? É deste poder que eu estou falando aqui nesta noite, nesta manhã, é desta autoridade, é desta ousadia. Então, se nós queremos ser ousados, é necessário aprender com o Mestre, aquele que nos ensinou. Permaneçam, e é necessário esperar. E esses discípulos aqui, eles esperaram. Num pior momento, Jesus havia deixado eles, mas falou que não deixaria órfão, porque o Pai havia prometido que derramaria da sua promessa, que era aquela promessa que havia sido proferida pelo profeta Joel, que derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Os filhos teriam sonhos, os velhos teriam visões, todos iriam provar deste poder. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo a você. O Evangelho é poder, irmãos. O Evangelho não é simplesmente palavras em vão, jogadas ao vento. O Evangelho é poder, o Evangelho salva, o Evangelho liberta. E é este Evangelho que eu estou dizendo. Talvez você precise ser liberto aqui nesta manhã. Os discípulos esperaram no momento onde eles estavam sendo perseguidos, irmãos, em Jerusalém. Vocês sabem, lógico que todos nós sabemos o que está acontecendo em Jerusalém, uma guerra. Estamos muito próximos no final dos tempos, irmãos. Estamos tão próximos, talvez você não veja, porque a sua idade, talvez nós vamos descansar antes de ver Jesus voltar, mas Ele vai chamar você lá, quando você estiver tirando o seu soninho, para ver que Ele está voltando. Mas eu acredito que não vai mais 3 gerações não, irmãos. 3 gerações aí dá mais que 200 anos. Mas será que nós estamos orando pela paz de Jerusalém? Será que nós temos clamado pela paz de Jerusalém? Eu tenho, às vezes, brigado não, às vezes eu pego no pé ali da escola bíblica dos jovens, eu falo: olha, nós temos que analisar aquilo que as escrituras dizem. O Alex falou algo muito interessante, puxa, é só uma visão, e eu achei muito interessante que ele falou que o profeta Daniel, ele falou que Jesus viria nas nuvens, o Messias viria na nuvem, e o profeta Isaías falou que ele viria como um cordeirinho, queria morrer por nós, né? E aí ele falou, isso aí dá um choque às vezes na nossa cabeça, se não houver ninguém que explique para nós, porque uma ele vem nas nuvens com os seus cavalos, e outra ele vem como um cordeirinho. Mas é por isso que é necessário analisar aquilo que as escrituras diz, para que nós possamos estar sabendo sobre o final dos tempos, e conhecer realmente de fato quem é este Deus que nós estamos servindo. Será que nós conhecemos, irmãos?
Será que nós sabemos o poder do Deus que nós estamos servindo? As pessoas estão lá em Israel neste momento, brigando, lutando pela terra e por aquilo que eles acreditam. Eles acreditam que aquela terra é propriedade peculiar de Deus, particular de Deus. E isso diz lá em Ezequiel 5:5, se eu não me engano. Essa terra é propriedade particular minha. Essa terra não é de Hamas. Essa terra não é dos nem iraquianos. Essa terra não é do brasileiro. Essa terra é do Senhor, nem do povo de Israel é do Senhor, propriedade particular dele. Então eu gostaria neste momento, antes de dar continuidade aqui, que nós intercedêssemos por Israel agora neste momento, por Jerusalém. Gostaria de convidar vocês a se colocar de pé. Sei que é algo, a palavra de Deus diz, e eu quero induzir vocês a interceder por esta guerra, para que o nome de Deus seja glorificado e que Deus possa intervir com as tuas mãos de poder e que Ele cumpra com o teu propósito. E se você deseja fazer parte disso, ore. Senhor nosso Deus, neste momento, em um só corpo, em um só espírito, intercedemos, ó Pai amado, pela vida do teu povo, que confia em Ti, que clama ao Teu nome, ó Pai amado. Que o Senhor dê estratégia ao Teu povo, que o Senhor dê sabedoria, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne, dando a eles, Senhor Deus de poder, a unção do Teu poder e a autoridade, para que o Senhor, ó Deus de poder, possa, Pai amado, interferir, ó Pai amado, no ataque de Hamas, dos inimigos do Teu povo, ó Pai amado, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja glorificado, para que este povo possa reconhecer que o Senhor é o Deus de ontem, mas também o Deus de hoje, e o Deus de amanhã, o Deus sempre será sobre as nossas vidas, Pai amado. Caia por terra nesta manhã os inimigos do povo de Deus, caia por terra toda estratégia maligna, caia por terra todo levante, ó Pai amado, porque não há nada que possa ir contra a Tua vontade e contra o Teu querer. É por isso que confiamos em Ti, ó Pai amado, e intercedemos pela vida deste povo, ó Pai amado. Entra com Teu mover, em nome do Teu Filho amado Jesus. Obrigado e amém. Louvado seja o Senhor Deus, engrandecido seja o Senhor. Obrigado, irmãos, pode se assentar. Amém, glória a Deus. Bom, irmãos, hoje nós ouvimos falar de muitas sabedorias, mas Deus, Ele criou o universo, Ele criou a minha vida, criou a sua vida, Ele criou a vida de cada um de vocês, Ele criou o universo com sabedoria, e a sabedoria dos ritmos, centrada em Deus, olha bem essa frase, mas numa era centrada em mim. Olha que interessante. Uma sabedoria dos ritmos centrada em Deus, em uma era centrada em mim. Eu ia pedir para colocar umas fotos ali, acabei esquecendo. Quando os satélites tiram as fotos lá das galáxias, aí nós vemos aquele céu bem negro, com os astros dos céus, alguns planetas que resplandecem com algumas cores vivas, que nos chamam a atenção. Vocês já viram essas fotos pelo celular, pelo notebook, pelos jornais? Imagine, há um ritmo lá na galáxia, mas que tudo isso é centrado para o autor, o Criador. Quando olhamos para a natureza, todas as coisas são centradas em Deus quando se tratam de natureza. Os animais selvagens, muitos deles andam em bando, você pode ver, porque é a natureza deles. Mas eu quero dizer a você que dentro dessa sabedoria dos ritmos, você e eu fomos criados e fazemos parte dessa sabedoria desses ritmos. Deveríamos todos estar voltados para Deus, todos inclinados para este Deus, todos sensíveis à presença do Espírito de Deus. Mas não. Nesta era, as coisas são centradas em nós, os ritmos, né? As músicas que eram cantadas antigamente, os salmos, era de engrandecimento ao Deus Todo-Poderoso, de louvor, honra.
aonde os louvores engrandeciam o nome de Deus em todos os momentos. Não quero generalizar, mas muitos dos louvores que cantamos hoje é centrado no ser humano. As coisas que fazemos é centrada em nós. Você viu como eu sou bom, Ari? Você viu, Alex, o que eu fiz? Você viu que eu faço isso, faço aquilo? Tudo isso é sabedoria que Deus te deu para que você possa realmente executar estas coisas. Seja no teu trabalho, seja na tua família, seja estas coisas que são criadas no mundo inteiro, mas estas coisas têm que estar voltadas para Deus, porque Ele é a única estrela, porque Ele é a única pessoa da plateia, e todos nós estamos aqui para prestar um culto de adoração a Ele, com os ritmos dos quais Ele nos deu os talentos para glorificar e exaltar o teu santo nome. Então, irmãos, olha que fantástico, né? Isso daí. Isso é uma revelação, né, irmãos? Mas não é nada de novo nisso, né, Inácio? Nós já sabemos disso. E por que muitas vezes queremos que as coisas estejam centradas em nós? Se tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Tudo é para Ele, irmãos. Tudo é por Ele e para Ele. Mas parece que nós não entendemos. Se eu perguntasse a você de fato, aonde você está? Você iria falar para mim, eu estou aqui na igreja de Bom Sucesso, assentado numa cadeira, uma igreja física, um lugar físico, não é verdade? Quando tanto Jesus, ele diz, como Paulo também, eles dizem, tomai e comei, porque este é o meu corpo. É a mesma coisa que nós comemos, fazemos parte da ceia, ingerimos, ação física, né? Mas hoje nós estamos parecendo mais fantasmas digitais do que pessoas que estão no lugar físico, porque estamos aqui, mas parecemos aqueles fantasmas digitais, devido à tecnologia, devido a tudo isso daí, as pessoas estão tão longe, longe. Por mais que incrível que pareça, hoje eu estou olhando daqui de cima, são poucas pessoas mexendo no celular. Mas tem dia que tem muitas pessoas mexendo no celular. Porque estão aqui fisicamente, mas estão como fantasmas digitais, estão longe da presença de Deus, estão desatentos. Deus, Ele é invisível, mas Ele é real. E Ele está aqui, passeando no nosso meio, através do seu Espírito, andando aqui, falando, tentando se comunicar com o Espírito que há dentro de você. Mas será que nós estamos atentos? Falando, Senhor, usa-me com este poder, usa-me com esta unção, usa-me com esta autoridade. Se o Senhor tiver que usar de autoridade para com minha vida, às vezes eu falo assim, irmãos, de verdade, sem demagogia, eu falo, Senhor, se o Senhor tiver que levantar um adorador, uma adoradora, para falar com autoridade sobre a minha vida, eis-me aqui, porque eu quero aprender, eu quero ser moldado. Pode me repreender, pode falar comigo, porque eu preciso ser transformado, não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque Deus, Ele conhece o meu coração, Ele conhece a minha alma, Ele conhece a minha vontade, Ele conhece a minha sede, Ele sabe se eu quero mergulhar para ir mais fundo, para viver este poder, Ele sabe se eu estou preparado. Talvez se estas coisas não estão acontecendo aqui, é porque nós não estamos esperando, e quando nós não esperamos, nós não colhemos os frutos dos quais o Senhor quer dar através das nossas vidas, porque corremos demais, não sabemos esperar, e quem não para em nenhum lugar, irmãos, não colhe fruto, e fruto, apesar do Espírito ser um, mas existem vários frutos. Existe o fruto da sabedoria, o fruto do discernimento, e daí por diante, existe o fruto do amor. Existem muitos frutos. Existe o fruto da excelência, e esse fruto é gerado em cada vida, em cada árvore. Então, quando aqueles discípulos, eles permaneceram apesar das dificuldades, das lutas, ali naquele lugar, irmãos, o que aconteceu?
Eles foram tomados, revestidos, eles ficaram ousados e começaram a pregar e a propagar a palavra de Deus. Pedro foi um deles, que na a primeira pregação de Pedro, aqui de Atos 2 para Atos 3, foram 3.000 almas convertidas, irmãos, através de um evangelho poderoso. Através de um evangelho poderoso. As pessoas dizem, a Bíblia diz que o Espírito ele vivifica e a letra mata. Muitas vezes entendemos errado aquilo que a palavra de Deus está dizendo. A palavra mata, porque quando nós lemos Êxodo capítulo 19, que Deus foi dar as leis ao povo, né? Que Deus falou para o povo se santificar, se purificar, e as pessoas não entenderam aquilo que Deus estava falando. E aí o povo, por esperar Moisés, que não vinha, fizeram um bezerro de ouro. E naquele dia, a lei, diz a palavra de Deus, pela espada morreram 3.000 homens também. Da mesma forma que morreu 3.000 homens pela lei, porque não obedeceram a palavra de Deus, pelo Espírito, foram vivificadas 3.000 almas. Então não é que a letra mata, não. É quando nós deixamos de obedecer. É quando deixamos de viver aquilo que nós sabemos já, irmãos, nos dias atuais, nos dias de hoje. Então, quantos de nós conhecemos a palavra de Deus e não estamos vivendo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos viver? Há poder, irmãos, no nome de Jesus, mas o poder que é gerado através das nossas vidas é pelo Espírito de Deus, é pelo Altíssimo que derrama sobre as nossas vidas, do qual Ele nos transforma, do qual Ele nos convence, do qual gera em nós uma fé que traz sobre os olhos das pessoas um Deus grandioso que nós estamos servindo. E quando nós vivemos a palavra de Deus, através do Espírito de Deus, quando esperamos este poder, nós falamos coisas simples, que impactam, que contagiam pessoas, que vão no coração das pessoas, ao ponto delas se prostrarem, ao ponto delas se converterem a este Deus que nós estamos servindo, ao ponto delas mudarem de vida, pelo poder da palavra que é gerada em nós através do Espírito de Deus. E este Espírito está trabalhando em cada vida, em cada coração, e nós não estamos entendendo. Há poder, irmãos, há poder. Você tem o Espírito de Deus, mas se você deseja realmente viver este poder, é hora de você começar a refletir nisso que eu estou dizendo a vocês. É hora de você começar a trabalhar aí no seu ego, começar a trabalhar no seu coração, na sua mente, no seu caminhar, no seu falar, no seu agir, porque é Deus que vai fazer através da sua vida, não é você. Deus, Ele só quer você como instrumento. Deus, Ele quer que as pessoas olhem para você e vejam você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, a qual eles possam se achegar a você e pedir: vocês podem orar por mim? Há poder, irmãos, é um poder extraordinário. Eu estava em um culto, em um pequeno grupo, na verdade. Ultimamente eu tenho até evitado de orar por algumas pessoas aqui na frente, viu, pastor? Eu tenho fugido. Eu falo, eu vou orar por essas pessoas, eu vou falar o quê para essas pessoas? Eu não sei o que eu vou falar. E se nós não estivermos cuidado, nós deixamos com que o nosso coração fale pelo Espírito. Então, eu falo, Senhor, se o Senhor me colocar nessa fogueira, então o Senhor fale do seu jeito. Então um dia que eu orei por uma pessoa aqui, a pessoa, é só isso? Eu falei, pois é, só isso que Deus mandou falar. Não tinha que falar mais. Então, irmãos, quem faz a obra é Deus. Deus, Ele conhece o seu coração. Deus, Ele conhece a sua alma. Deus, Ele conhece a nossa vontade de viver este evangelho. Eu estava ali na escola bíblica e o pastor Marcelo, você vê, né? Às vezes a gente fica curiando na sala dos outros, né? Tá na sala dos jovens e eu só de olho aqui, ó. Aí o pastor Marcelo falou, foi mais ou menos assim. Ele falou, hoje o evangelho está tão mais fácil,
porque Jesus ele já veio de bandeja para nós. Agora imagine lá o povo antigo que estava esperando um Messias guerreiro, os judeus, que viesse salvar ele através da espada. Nós já temos tudo mastigado, irmãos. As pessoas já explicam para nós o que está acontecendo, como que é, como não é. Então hoje nós temos essa oportunidade de viver nas asas do Espírito, temos a oportunidade de andarmos em Espírito, temos a oportunidade de adorarmos em Espírito, temos a oportunidade de vivermos aquilo que o Senhor quer que nós venhamos viver, como diz João capítulo 4, versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque Deus é um espírito. Amém? Vamos louvar a este Deus com um cântico, mas gostaria de convidar vocês, antes deste cântico, se colocar de pé. É difícil de entender algumas coisas que Deus quer fazer no nosso meio, mas eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos neste momento, a fechar os teus olhos e pedir ao Senhor, ó Pai amado, que a sua caminhada cristã, você chegou até aqui, e se você tem que aprender algo para viver este poder, que o Senhor venha te ensinar hoje, aqui, agora, neste lugar, porque o nosso Deus, Ele é real e está presente. Vamos orar a este Deus. Bendito e eterno Deus, até aqui cheguei porque eu tenho a plena certeza que o Senhor me sustentou, que o Senhor me manteve de pé, que o Senhor me escolheu para fazer parte deste projeto, do qual o Senhor quer que eu venha propagar a Tua palavra. E se juntamente com estes meus amados irmãos e irmãs, alguns deles têm achado graça perante os Teus olhos, derrama sobre a vida deles a unção do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito, para que eles venham falar em línguas, para que haja revelação dos dons de línguas, para que eles tenham revelação da sabedoria, ó Pai amado, para que do alto dos céus, ó Pai amado, eles possam vivenciar este poder do qual a Tua palavra tem predito e tem falado até os dias de hoje, ó Pai amado. A Tua palavra diz que o Teu evangelho é poder, e se é poder, ó Pai amado, eu quero viver este poder, eu quero viver, ó Pai amado, nestas águas, eu quero viver, ó Pai amado, aquilo que eu tenho ouvido falar, que o Senhor fizeste na vida dos homens que viveram no passado. O Senhor abriu o mar para Moisés e o povo passar, o Senhor usou Elias para que ele pudesse dizer que não iria chover, o Senhor, ó Pai amado, usou homens dos quais nós muitas vezes nos espelhamos para Te seguir, para proclamar a Tua palavra. O Senhor usou os apóstolos, ó Pai amado, ao ponto da sombra deles, de alguns, curar os enfermos. Ó Papai querido, se há poder no nome de Jesus, que nesta manhã nós não venhamos sair daqui da forma a qual nós entramos, que nós venhamos ser curados, primeiro espiritualmente, depois fisicamente, para que possamos ver a grandeza do Teu poder, que está presente aqui neste lugar. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, para que possamos viver a Tua palavra, Deus de poder. Aleluias, glórias ao Teu santo nome, louvado seja o Senhor, Deus. Aleluias, glórias a Deus.